estudantes do quarto ano. Tudo bem com vocês? Estão preparados para a nossa segunda aula de História? Então, vamos verificar quais são os materiais que nós vamos utilizar hoje. Você vai precisar do seu caderno, de um lápis, a borracha e lápis coloridos. Eu vou dar um tempinho para você separar esse material e eu já volto. Tudo certo, material separado. Então, vamos aqui fazer a nossa revisão do que nós vimos na nossa primeira aula. Você lembra que eu mostrei um vídeo para vocês e nós conversamos, vocês registraram no caderno de vocês o que é história? E nós vimos que história é uma ciência. A história é uma ciência que estuda o que os seres humanos fizeram em diferentes tempos e espaços. Ela estuda diferentes modos de viver, de pensar, de se alimentar, de se locomover, de morar e de construir. Essa ciência compara diferentes épocas e observa o que mudou, né, e o que permaneceu. Nós também vimos para que aprender história, né? Porque nós precisamos aprender história. Então, todos precisam aprender história para conhecer e agir no próprio mundo onde vivem. Relembraram a nossa aula? Então, vamos ver do que se trata a aula 2. Aula 2, nós vamos conversar sobre como é possível estudar o passado. Eu vou dar um tempinho aí para vocês colocarem a data de hoje, o número da nossa aula e o nosso tema, e eu já volto.
certinho aí, crianças? Então, eu tenho uma questão para vocês. Olhem lá. Afinal, como o historiador estuda outros tempos e espaços? Para a gente conversar e entender um pouquinho mais essa questão, eu trago para vocês aqui um livro, que é Os Guardados da Vovó. Então agora vocês vão ouvir a história desse livro com a professora Déia. Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a professora Déia e hoje eu vim aqui com uma missão muito importante. Eu vim contar uma história. Mas antes de contar uma história, a gente tem que cantar uma chamada para a história, não é? Então, quem já sabe a música vai cantar comigo, tá bom? Eu vou te contar uma história. Agora, atenção, que começa aqui no meio da palma da tua mão. Bem no meio tem uma linha ligada ao coração. Quem sabia dessa história antes mesmo da canção? Da sua mão, da sua mão. Quem é que nunca ouviu falar de bodas de prata, de bodas de ouro, bodas de diamante? Então, os meus avós, eles resolveram então fazer bodas de diamante porque eles já estavam completando 60 anos de casados, acreditam? 60! E para comemorar, a gente então foi lá para o sítio deles, junto com os primos, os tios, a mãe, o pai, todo mundo da família. O sítio fica lá em Ouro Branco, que é pertinho de Ouro Preto, que fica lá em Minas Gerais. Cidade que é cheia de história e pedra-sabão. Ali também tem uma estrada muito importante, muito importante, a Estrada Real. E ela foi construída pelos escravos há 300 anos atrás. E também foi por ali que passaram os confidentes mineiros, cheios dos seus sonhos de liberdade. É ali que a minha avó e o meu avô moram, nesse sítio maravilhoso. Sabe, quando a gente vai para lá, a minha avó tem um armário cheio de roupas que a gente deixa lá, para quando a gente voltar, a gente poder usar. Só que acontece uma coisa, quando a gente volta, não cabe mais na gente. E aí vai passando de neto para neto, aquela roupa que não serve mais. E também a minha avó, quando ela vai dormir, ela acorda bem cedo com meu avô. E a gente dorme num dos quartos que tem ali. E quando é bem cedinho, eles acordam cedinho e ficam conversando. Mas eles conversam que vocês não acreditam. E eu fico lá escutando toda aquela conversa e fico me perguntando: ai, eu não consigo ouvir nada que eles falam, mas é tanta coisa que eles conversam. Bom, mas pelo tamanho que a família, né, tem assunto de sobra pro resto da vida. Depois, mais tarde, eu começo a sentir um cheirinho de pão de queijo. Ai, que delícia de cheirinho de pão de queijo. Então, é hora de levantar para tomar café. Cheiro de café e pão de queijo é a melhor coisa do mundo. A minha avó, além de fazer isso tudo muito gostoso, ela faz torta, ela faz bolo e faz um tanto de quitutes que vocês não imaginam. Por isso, quando eu volto lá da casa da avó, eu tô sempre mais gordinha. É normal, porque é tudo muito gostoso. Aí depois o meu avô, ele vai passear lá pelo sítio. E eu esqueci até de falar para vocês, mas o nome do meu avô é vô Milton. E a minha avó é vó Ivone, só para vocês saberem. E ele vai passear pelo sítio, andar. Enquanto isso, a vovó, ela fica em casa. Minha avó tem uma mania de juntar coisas. Ela fica juntando tudo, latinha, botão, tecido, agulha. E no armário dela, quando ela abre aquele armário, tem tanta coisa legal. Gente, vocês não acreditam. Tem latinhas cheias de botões, tem latinhas cheias de linhas coloridas, tem pacotinhos de lãs, tem pedacinhos de tecido, tem renda. Ai, tem agulha de tricô, de crochê, de bordado, tem bastidor. Aí quando eu vou pra lá, eu fico enlouquecida. Eu quero mexer em tudo que eu vejo. E um dia, a vovó fez isso. Ela abriu a porta do armário e tirou de lá uma caixa enorme. E essa caixa estava cheia de
colares antigos. E esses colares eram maravilhosos. Ela tirou um de lá de dentro, um colar de cristal bem bonito que brilhava e disse assim: ai, sabe, esse colar aqui eu usei quando eu era bem nova e fui num baile com um vestido todo amarelo, bem rodado. Eu tava tão linda, mas eu tava tão linda que todos os rapazes queriam ficar me tirando para dançar, você acredita? Ai, vovó, eu falei, que coisa mais legal. Foi lá que você conheceu o vovô? Que nada, não foi naquela época, não. Aquela época lá, eu nem conhecia o seu avô ainda. Eu fui conhecer o seu avô bem depois. Vó, quando é que você começou a namorar? E você já começou a namorar com o vô logo em seguida? Ai, minha filha, falou a vovó, na minha época não era assim, não. A gente não ficava namorando assim tão rápido. Primeiro o moço tinha que ir na casa da moça e lá ele pedia pro pai e pra mãe dela para namorar. Aí começava o namoro. Mas também eles não ficavam sozinhos, não. O pai e a mãe ficavam sempre por perto, olhando e cuidando. O quê? Mas não rolava nem um beijinho, vovó? Eu perguntei para ela. Ô, filha, não era assim como hoje. Mas eu vou contar um segredo. Uma vez o vovô me deu um beijo escondido. Mas a gente já estava noivo, com um casamento marcado, então não teve problema. Era assim que acontecia. E nessa caixinha aqui, cheia de conchinhas, o que é isso, vovó? Ah, minha neta, essas aqui são conchinhas que eu trazia lá quando eu ia na praia de Nova Viçosa, na Bahia. E veja bem, quantas conchas lindas, quantas lembranças. Você usava biquíni, vovó? Eu fui correndo perguntar, mas a vovó disse assim: mas eu nem sabia o que era isso naquela época. Que nada, a gente não usava biquíni, coisa nenhuma, não era bem assim, não. Eu lembro que o vovô, enquanto ele foi passear lá pelo sítio, e eu fui junto uma vez, né? E a gente foi dar comida para as galinhas junto com a vovó, enquanto ele ia no pomar colher frutas. E sabe o que aconteceu? A minha tia falou que ali tinha um galo muito esquisito. Ele cantava, mas não era um cocoricó normal dos galos que a gente conhece. Ele começava a cantar cocoricó, gente, não parava mais, nunca mais. E minha tia sempre falava: ai, eu acho que esse galo tem problema, não é possível. Então, olha só que divertido que era no sítio. Ai, ficar naquelas varandas enormes, ouvindo o barulhinho da chuva, ouvindo os grilos, ouvindo os passarinhos, ouvindo os sapos. E quando era noite de lua cheia, cheia de vagalumes, sabia que quando eu era bem menor, eu achava que vagalume, elas eram estrelas da terra. Olha só. Você sabe o que é vagalume? Hoje eu sei. Então, voltando às fotografias, voltando às caixas, voltando às lembranças da vovó. Ela pegou uma caixa bem grande, cheia de fotografias, e eu comecei a ver. Quem é essa aqui, vovó? Quem é essa aqui? Ah, essa aí é a sua tetravó. O seu tetravô, aliás. Nossa, tetravô, mas não, você não conheceu não, tetravô já é bem antigo, você não tem como ter conhecido. Ele veio da Itália. E a minha tetravó, eu tinha, vovó? Claro, essa aqui, ó, essa aqui é a sua tetravó. Ela também era da Itália? Não, a sua tetravó, ela nasceu no Brasil, mas os pais dela eram imigrantes portugueses, vieram lá de Portugal. Nossa, que legal, vovó, quanta coisa, hein? E não tem nenhuma foto da minha mãe? Ai, deixa eu ver. E ela puxou uma foto bem... Aqui, ó, essa aqui é sua mãe quando era bem pequenininha. Nossa, vovó, que coisa legal. Isso tudo é tão lindo da gente ver, vovó. Ô, vó, e o que mais você tem para me mostrar? Essa menina aqui, por exemplo, quem é? Ah, essa aí sou eu, minha filha. Isso, olha que chapéu lindo, vovó, que você estava usando. Ah, eu adorava usar chapéu. E a senhora ainda tem esses chapéus aqui? Claro que eu tenho. Então a vovó foi, buscou alguns chapéus, uma caixa enorme, cheia de chapéus coloridos, de todos os modelos. E eu comecei a olhar, eu pegava um, esse é muito grande. Pegava outro, é muito pequeno. Até que eu achei um azul da cor do meu vestido. E eu fiquei enlouquecida. Ô, vó, será que um dia você me empresta esse
esse chapéu azul para eu usar? E a vovó disse, com todo prazer, claro que eu empresto para você usar. Então, voltando às fotografias de novo, a vovó me mostrou uma foto em que ela usava luvas. E eu falei, vó, mas você sempre usava luvas? Ai, minha filha, você não sabe de nada. Sabe que uma pessoa naquela época sair toda arrumada sem luvas é a mesma coisa de usar um sapato sem meias de seda. Não tem condições. Ah, vovó, e como é que eram essas luvas? Ah, essa aqui de renda era para ocasiões especiais. Essas aqui era para outras ocasiões. E essa de pelica era só para quando estava bem frio mesmo. E aquela caixa lá em cima, eu olhei, uma caixa diferente, de madeira. Ai, deixa eu pegar, vovó. A vovó, quando me viu caminhar para pegar a caixa, não, senhora, esta caixa é do vovô. E é ele que gosta de guardar as coisas dele aí. Aí tá cheio de documentos, tá cheio de cartas antigas. Ele adora guardar isso. Então, o vovô, quando chegou, depois de eu ajudar a vovó a guardar todas aquelas coisas ali, eu falei, vô, o que tem nessa caixa? Então ele pegou e mostrou os documentos, alguns envelopes desbotados, abriu aquelas cartas e até leu um poema lindo para mim, ficou emocionado. E aí falou assim para mim, sabe, minha neta, nós somos feitos de lembranças. Lembranças, às vezes desbotadas, outras vezes que dão cor à nossa vida, mas todas elas é que nos compõem, é que nos fazem ser quem nós somos. Ai, depois que eu ouvi vovô falar daquele jeito, eu fiquei assim, encantada. E eu descobri uma coisa, gente. Apesar de algumas coisas erradas que tem na minha família, que o meu avô às vezes dá uma briguinha com a minha avó, eles são tudo para mim, sabia? A história deles é a minha história. E é isso que eu quero para mim. Porque essa história da minha família é muito mais linda do que todas as histórias que eu já vi no filme, todas as histórias que eu já li em livros, porque essa é a minha história. 60 anos que eles estão juntos e que se amam. Essa história está nesse livro aqui, Os Guardados da Vovó, Dani Ribeiro. Quem ilustrou foi a Camila Saldanha. E é da Roda e Companhia Editora. Se vocês quiserem ver, ele está aqui. Mas quem gostou dessa história, pode falar comigo. Vitória, Vitória. E acabou-se essa história. Muito interessante essa história que a professora Déia contou para vocês, certo? E aí, crianças, eu trouxe alguns slides com algumas imagens que fazem parte do livro para a gente conversar um pouquinho. Então, olhem o nosso primeiro slide, né? A nossa primeira imagem. Então, vocês viram que a vovó tinha costume de guardar as coisas, né? E um dia desses, ela tirou uma caixa, né? De cima do armário. E dentro dessa caixa tinha o quê? Tinham colares antigos, né? Além dos colares, a vovó também gostava, né, de guardar as cartas, né? Ela e o vovô, né, costumavam guardar as cartas que recebiam. A netinha, né, que estava a personagem da história, né, ela também queria saber um pouquinho mais sobre tudo que eles haviam guardado. E ela ficou imaginando, né, vendo a cena do vovô e da vovó contando sobre aqueles objetos, sobre as fotografias guardadas, que ela ficou pensando assim, será que um dia eu vou ter tantas histórias para contar como os meus avós? E agora, crianças, eu trago para vocês algumas partes do livro da escrita. Então, nós vamos fazer uma análise do texto.
Em Os Guardados da Vovó, Guini Ribeiro, a narradora conhece um pouco da história dos seus avós. Você sabe como isso é possível? Então eu vou dar um tempinho para vocês pensarem nessa questão e registrarem ela no caderno de vocês.
certo aí, crianças? Então, vamos conferir a nossa resposta? Então, eu escrevi isso. Foi por meio das conversas e dos guardados da vovó. Foi isso que você colocou na sua resposta? Se foi isso, muito bem, você está de parabéns. Se não foi isso, eu vou deixar um tempinho bem rápido para você acrescentar aí na sua resposta. Tudo certo aí, crianças? Então, vamos continuar analisando, o texto da história dos guardados da vovó. Então, olhem lá. Vovó, que caixona é aquela lá em cima do guarda-roupa? É uma caixa de fotografias. Abrimos a caixa, sentamos na cama e começamos a olhar as fotos. Olhem a imagem que tinha no livro. E aí, crianças, vocês têm esse costume de quando vocês vão visitar alguém, de olhar fotografias? Na minha casa, a minha mãe tem o costume de guardar as nossas fotografias em caixas de sapato. E será que aí na sua casa também é assim? Continuando aqui, veja só a foto do seu avô, como ele era bonito. E olha aqui a foto do nosso casamento. Vovó, como a senhora estava linda de vestido de noiva. E esta foto aqui, de quem é? Crianças, nós vimos na aula passada que nós temos algumas fontes históricas que nos ajudam a conhecer um pouquinho sobre a história, onde os historiadores utilizam essas fontes. E nós sabemos que a fotografia é uma fonte, certo? Então agora eu quero que vocês encontrem no caça-palavra algumas fontes históricas. Então eu vou relembrar quais são as fontes históricas. Então olhem lá. Mapas, fotos, vestimentas, ferramentas, esculturas, objetos, adornos e pinturas. Então, crianças, essas são as fontes históricas que eu trago para você. Então, vou dar um tempinho para que você anote essas palavras aí no seu caderno e logo eu volto colocando o caça-palavra para que vocês encontrem essas palavras.
Tudo certinho aí, crianças? Então, agora eu vou colocar o caça-palavra e tempinho para que vocês encontrem as palavras.
certo aí, crianças? Então, vamos conferir? Olha lá. Aonde que está a palavra mapas? Você localizou? Então, muito bem, você está de parabéns. E agora, fotos? Estava fácil, hein? Vestimentas também estava fácil. Será que você está acertando? Adornos. Ferramentas. Pinturas. Esculturas. E está faltando objetos. Muito bem, se você encontrou essas palavras, você está de parabéns. Isso mesmo. Crianças, mas e como que vocês podem conhecer a história de vocês? Como que eu conheço, por exemplo, a minha história? Né? Como que você conhece a sua história? Vamos dar uma olhadinha aqui? Então, conhecendo a sua história. Então, nós conhecemos a nossa história quando nós observamos as fotos, né? Da nossa família, nós descobrimos muitas informações, né? Às vezes descobrimos que temos alguns parentes que nós nem conhecemos pessoalmente, né? Continuando aqui, nós também conhecemos a nossa história através dos documentos. Eles trazem dados, informações, né? Nossa, ou daquela pessoa que nós estamos tentando conhecer. Aqui na imagem, crianças, a personagem ali, o desenho, a indígena, segura uma certidão de nascimento, né? A certidão de nascimento é um dos nossos primeiros documentos, né? E nele possui o nosso nome, a data de nascimento, onde que nós nascemos, o nome dos nossos pais e dos nossos avós. Continuando aqui, crianças, nós também podemos conhecer a nossa história conversando com as outras pessoas, né? Conversando com as pessoas mais velhas, né? Ou com um parente, um amigo da família, né? Um vizinho que conhece a nossa história. E nós descobrimos muita coisa sobre a nossa história. E ainda mais se essa pessoa nos conhece desde pequeno. Continuando, nós também podemos conhecer a nossa história através dos objetos, né? Como os guardados da vovó, certo? Os objetos, eles também contam um pouco da nossa história e um objeto, ele é carregado de lembranças e significativos. Então, crianças, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Por hoje é só. Eu me despeço de vocês com um super beijo e até a próxima aula.